Olá, meu nome é Rafael Issé e eu sou presidente da Rede Petro Espírito Santo. E eu sou Luciane Ventura, jornalista que apresenta o Petrocast, o podcast da Rede Petro. Hoje o nosso convidado é o Fábio Bertolo, ele é diretor-presidente da S-Gás. Obrigado pela presença, Fábio. Obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui com você, Luciane. Muito prazer estar aqui. Agendas apertadas? Agendas apertadas. Olha, a gente tem que confessar que trazer o Fábio aqui hoje não foi uma missão fácil, mas ele veio e eu queria agradecer muito por isso. Eu sei que sua agenda está bem demandada e foi uma gentileza estar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre S-Gás. É um prazer estar aqui. Obrigado. E eu queria muito estar aqui antes. A primeira reunião foi com a Rede Petro, o primeiro podcast também vai ser com a Rede Petro, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho excelentes memórias. Rafael foi a primeira reunião externa que eu fiz aqui com o diretor-presidente da S-Gás. Ele foi o primeiro que me pagou uma visita e agora eu fico feliz de retribuir. Isso faz tempo já, né? Já completou, Rafael, um ano. Faz um ano que... Faz um ano que a Energisa entrou no Espírito Santo, entrou no gás natural e entrou na S-Gás. Eu estava lá no dia da inauguração no Palácio Anchieta. Eu assisti realmente como é que o tempo passa rápido. Fábio, conta para quem está assistindo o Petrocast quem é a Energisa e quem é a S-Gás. Okay. Vamos do começo. Vamos começar do começo. O começo faz tempo, tá, gente? A Energisa é um grupo que ela existe há 119 anos. É uma das poucas empresas brasileiras centenárias. Ela surgiu como a companhia de Força e Luz Cataguases e Leopoldina, na Zona da Mata de Minas Gerais. E a partir daí ela foi tendo uma história de sucesso muito grande. Ela foi a terceira empresa a ter capital aberto na Bolsa de Valores na época do Rio de Janeiro. E a partir daí ela teve um histórico de crescimento super significativo na distribuição de energia elétrica. Ela depois foi ao longo do tempo diversificando os negócios para transmissão e geração, para abertura do mercado livre de energia elétrica mais tarde com a Reenergisa, né? E também tem uma plataforma financeira chamada Volts, tá? Que é a nossa fintech. E ao longo do tempo a Energisa ela foi se interessando pela tese do mercado de gás natural. Né? Um mercado que ainda, diferente da distribuição de energia elétrica, é um mercado que ainda tem muito potencial de crescimento. Ela foi se interessando e o Espírito Santo acabou sendo a nossa grande aventura, a primeira grande aventura no gás natural. Né? Uhum. E o gás, lá em casa tem esse gás, tá? Então... Rafael, se você não tiver, me passa o seu endereço. Eu tenho. Lá em casa tem esse gás, tá? Não, mas assim, eu tô falando que não só pela presença, porque também se tivesse alguma coisa a falar, eu falaria. Mas o serviço está ok, está tudo certinho, não tem nada a reclamar. Mas são 82 mil consumidores aqui no Espírito Santo. Perfeitamente, né? São 82 mil consumidores. A S-Gás ainda tem muito para crescer, né? Tento imaginar, o estado tem 4 milhões de habitantes. Né? Tem muito para crescer ainda, tem para crescer ainda em vários segmentos. Ao longo da vida de uma distribuidora, ela normalmente começa com o segmento industrial, que é onde a S-Gás está concentrada hoje. Ela foi fazendo algumas expansões, agora a nossa grande missão é fazer uma expansão à altura do que o estado precisa. Né? Então, ter uma diversificação maior em todos os segmentos, né? Apostar muito no crescimento do segmento automotivo, para a frota leve e especialmente para a frota pesada, que tem no qual o gás natural ele substitui o diesel com tanta eficiência quanto e poluindo muito menos. Né? E no mercado residencial e comercial levando competitividade e conforto. Né? Você entendeu o automotivo? Não, eu entendi. Tá. Do carro eu sofro bullying durante o Petrocast. Mas olha só, presidente, mas você falou uma coisa interessante. Eu não sabia, por exemplo, que caminhão poderia ser movido a gás. Pode ser. Tem isso aqui? Existe a tecnologia, ela é amplamente difundida, tem vários lugares e ele substitui com bastante eficiência o diesel. Basicamente, você consegue converter esses veículos ou ter veículos de fábrica. Tem empresas que têm uma linha de produtos de frota pesada, de ônibus e caminhão, movidos a gás natural.
Mas isso não chegou aqui no Espírito Santo O ainda Espírito Santo tem alguns veículos em teste. Em teste? Em teste. Olha, eu não sabia. Tem isso umas não- parcerias com a Vic, sabia que Tem- logística, né? existe parceria já com, existem parcerias com a Transcol, tem discussão inclusive com clientes industriais Com a que têm Transcol, tem Transcol, tem frotas, né? Então sempre tem um ou outro piloto, né? E a ideia desse gás é ampliar cada vez mais os postos já de Exatamente. abastecimento, Então, né? para você fazer o posto de abastecimento, o abastecimento ele é praticamente o mesmo, só que quando um veículo é pesado, você precisa de um tempo de abastecimento menor. Então, Usa a ideia- mesma estrutura, o mesmo compressor. Exatamente. tudo- É o mesmo compressor, só que a gente fala que precisa de um bico de injeção rápida para você diminuir o tempo de abastecimento. Sim. Então, por Por causa causa do do risco de segurança. não é Todo risco de tempo, segurança, né? é só para você diminuir o tempo de abastecimento. Porque imagina encher um tanque para um Exatamente, né? Um veículo A pressão do tanque é a mesma? A rigor ela é a mesma, mesmo. só que quando você tem uma quantidade de tanques maiores. Entendi. Né? E tem um ponto importante aqui, um projeto muito bonito que a gente está desenvolvendo, é em conjunto com os outros estados, é o chamado Corredor Azul, que é o que você encontrar diversos pontos de abastecimento conectando os estados, para quê? Para permitir que um veículo saia ali de São Paulo e vá até a Bahia ou vá até Minas, passando pelo Espírito Santo sem ter problema de ter que se preocupar onde abastecer, porque a gente sabe que essa questão do abastecimento ela é muito crítica. É que é, inclusive, o problema do carro elétrico, né? Que todo mundo fica com medo é. de ir, parar e ficar, né? Exatamente. Quando a gente pensa em sustentabilidade, né, a Energisa particularmente já tem uma visão muito ampla a respeito disso. Não existe bala de prata, a gente tem que buscar descarbonização, né? Mas a gente fala muito sobre a energia 5D, né? Que além de diversificada e descarbonizada, ela também é descentralizada e democrática. Isso. Né? Então ela precisa estar acessível a todo mundo. E não existe bala de prata, a gente tem que tentar vários caminhos diferentes para descarbonizar. Tem uma palavra que não fala transição energética, né? Uma substituição, né? Uma adequação, eu acho que é a palavra, né? Você não vai realmente substituir tudo, né? Você vai adequar a sua matriz energética, eu acho que esse é o caminho, né? Perfeito. E eu acho que é o caminho de começar de novo, né? Nós até então vivíamos num mundo que só tinha combustível fóssil. Agora nós estamos mudando para um outro mundo, né? Isso vai demorar a ser construído. Posso perguntar mais? Vai. Presidente, quem tem gás canalizado do domicílio aqui? Todos, o município, Grande Vitória toda? Onde ele falta? Bom, falta em muito lugar ainda, o que é ruim, porque muita gente ainda não tem o benefício do gás natural, mas é bom porque significa que tem bastante trabalho para expandir. Hoje nós estamos em 13 municípios, tá? Indo de cima para baixo, do norte para o sul, é São Mateus, Soretama, Linhares, Colatina, Serra, Aracruz, Vitória, Cariacica, Vila Velha, Cachoeiro e Itapemirim. Né? E Anchieta. Anchieta. A gente está indo para o 14º agora, a gente vai inaugurar este ano o 14º, que é Guarapari. Guarapari é uma tristeza não ter gás até hoje. Né? É o sétimo maior município do estado, uma grande concentração residencial, uma vocação turística enorme. Né? Então, os consumidores eles têm a alternativa do gás natural, faz muito sentido. Vocês vão entrar em Guarapari com um posto? O projeto ele começa com um posto de abastecimento e a partir daí a gente deriva para a cidade para fazer o abastecimento das residências e dos comércios. Entendi, ou seja, vai ter a parte de tubulação, Definitivamente. interligando com linha, por enquanto abastecimento com transporte rodoviário? Por enquanto a gente começa com um projeto que a gente chama de estruturante, né? A gente comprime o gás natural, leva até esse posto de GNV e a partir daí a rede deriva. Depois, com o tempo, a gente deve fazer a conexão a partir da rede da nossa rede de distribuição original. Isso saiu na mídia, né? Vocês estão investindo, acho que 100 milhões, né? Num plano de investimento. Isso faz parte do plano. Exatamente. O projeto de Guarapari é parte do plano de investimentos. E tem uma coisa, né, Rafael? Quando a gente pensa no mercado de distribuição, não é que a gente investe em Guarapari e vai embora, não, a gente continua. Né? Então, boa parte do nosso plano de investimentos ele está acontecendo aqui na região metropolitana. Né? A gente tem uma expansão de rede enorme acontecendo na Serra, atualmente. E a Serra é gigante. A Serra é gigante e então a gente está fazendo esse trabalho de, aos poucos, e expandindo e conectando mais clientes.
Então, a partir do momento que você entra, você fica. Então, o projeto de Guarapari ele começa esse ano, mas ele não termina esse ano, ele continua. Ele continua enquanto continuar, a cidade continuar crescendo, a gente vai continuar investindo. Uma coisa que é muito interessante, né? Um dos meus primeiros desafios aqui foi justamente fazer esse desenho desse plano. E foi muito curioso que eu consegui encontrar aqui uma carteira de projetos que estava razoavelmente arrumada e que eu precisei só empurrar para fazer mais rápido. E a gente conseguiu fazer, em 6 meses do ano passado, praticamente 50 milhões de reais. Falei, olha, se a gente faz 50 milhões de reais em meio ano, eu consigo fazer 100. Né? Então, se eu consigo conectar aproximadamente 7 mil clientes, quase todos eles na segunda metade do ano, eu consigo chegar perto de entre 12 e 14 mil. Né? Se eu consigo fazer 38 quilômetros de rede que eu fiz ano passado, praticamente concentrado no segundo semestre. 38 quilômetros. Foram 38 quilômetros de rede adicionados. A gente tem 540 aproximadamente, então eu fiz 38 ano passado. Eu consigo fazer 50, 60. Né? Então... E eu ia, assim, pergunta de leiga, presidente. Tudo bem, eu sou lá, a Luciane é presidente da AS Gás e preciso levar gás para Guarapari. Vamos mudar de Guarapari, vamos para Iriri, que está mais ali na frente. Qual é o primeiro passo? Qual é o seu desafio? Como é que esse gás vai? Quando você fala construir uma rede, é o quê? Vamos lá, ele é muito mais sofisticado do que isso, tá, Luciane? O que acontece é que a primeira coisa a gente olha o potencial da região. Né? Então, tudo começa com um estudo. Pela demanda. Um estudo, olha, qual que é aquela demanda potencial que você tem ali, né? Então, a partir desse potencial que a gente faz um trabalho de identificação, né? A gente chama de planejamento da expansão. Olha, olhei aqui, tem um pedaço interessante. A partir de onde eu consigo abastecer esse mercado? Aí a gente começa, eu olhei o potencial, tento imaginar que eu plotei um monte de pontinhos ali, como é que eu ligo os pontos? E a partir de que ponto na minha rede eu puxo esse gás. Né? Aí fiz um projeto, eu vou quebrar o projeto em vários pedaços, né? Eu vou explicar a razão por que disso daqui para frente, me aguarde. Quebrei esse processo, eu faço um processo de licenciamento e autorização, né? Porque se trata de obra urbana, tem que ser feito com todo cuidado, toda segurança. Então você faz um processo de autorização dessa obra. Autorizado, a gente vai mobilizar os parceiros que vão ajudar a gente nesse processo de construção, que envolve a construção a compra de materiais, né? Então, você tem materiais de tubulação, válvulas, né? Medidores e o empreiteiro, que normalmente vai ajudar a gente a fazer essa obra de construção de dutos. Em paralelo, acontece o esforço de vendas. Por quê? Porque o gás natural, diferente de da energia elétrica ou da água encanada, ela tem competidor, ela tem alternativa. Então eu tenho que brigar pelo cliente. Né? Então eu também tenho um esforço de vendas que ele vai acontecendo simultaneamente ali. Né? O cliente ele precisa ser convencido a migrar para o gás natural. Ele precisa entender que isso é uma opção melhor. E por isso que o gás natural é importante, ele dá opcionalidade para o cliente. A partir do momento que esse cliente ele aceita, você vai fazer o quê? A gente vai fazer o que a gente chama da conversão. A conversão dos equipamentos, a construção da instalação interna e aí, por fim, a conexão. O cliente está conectado, aí ele passa a receber o gás da mesma forma que ele recebe a energia elétrica ou a água. Né? Então, ele não tem mais que se preocupar com a questão do abastecimento ali. E esse duto vai por baixo da terra? Por baixo da terra. É grandão? Depende. Depende. Eu estou pensando assim, como é que um cano de gás? Você vai ter de todo. Você vai ter de todos para todos os gostos, né? Então, basicamente é o seguinte: você tem tubulações de maior diâmetro e maior pressão e normalmente de aço, que é para quê? Ou para uma rede troncal muito importante, ou para abastecimento de grandes consumidores de gás, que não envolve o residencial e o residencial comercial. Quando você vai já para as áreas mais urbanizadas, você vai diminuindo a pressão de operação, você vai diminuindo, evidentemente, o diâmetro da tubulação, e você tem, inclusive, você muda o material, você vai para material de polietileno. Tá. Né? E ele sempre é sempre subterrâneo. Né?
A tua experiência, né? Você trabalhou já em outros estados, né? Com outras companhias, com a Comgás, né? Inclusive, né? Por muito tempo, eu vi que teu currículo é extenso lá. O que você traz, de repente, da visão do que é São Paulo, que já tem gás há muito tempo lá, né? E o que isso te ajudou, por exemplo, quando você chega no Espírito Santo e você vê ainda assim a coisa meio que começando ainda, né? Eu confesso para você, quando eu cheguei aqui, né? Eu tinha muito a sensação de querer replicar histórico do passado, né? Então eu trabalhei na área de planejamento estratégico por muito tempo, de planejamento de expansão. Depois eu estava em abastecimento de gás, né? Nas minhas experiências passadas. E a gente sempre tenta mimetizar um pouco, mas a gente precisa tomar muito cuidado que cada estado tem uma realidade diferente. Mas não deveria amedrontar a gente sem desafiar, né? O Espírito Santo, particularmente, ele tem um ambiente muito interessante para você fazer a expansão da rede de gás. Ele tem uma concentração que ela é interessante. Ele tem ele está muito bem abastecido pelas redes de transporte, então a gente não tem risco de falta de abastecimento, né? Que é uma realidade em outros lugares do Brasil. Já existe uma atividade industrial intensa em que o gás ele é de fato algo que pode oferecer um elemento para descarbonização de fato. Então ele tem uma realidade muito interessante. Evidente que dá para mimetizar uma coisa ou outra. Então, quando, por exemplo, eu não consigo evitar, da hora de eu estar desenvolvendo um programa de marketing, eu lembrar da minha experiência pregressa. Mas a gente está vivendo um novo mundo, né? E a demanda dos consumidores muda com o tempo. E a demanda dos consumidores ela varia de acordo com o local. Então, uma experiência em São Paulo, vamos debater, colocar um aquecimento de ambiente. É uma realidade que a gente não serve. Não serve para Vitória e Guarapari. Talvez sirva para a Serra, quando a gente subir, né? Quando a gente subir para Buenos Aires, quando a gente subir para Pedra Azul, enfim. Mas isso é bacana. O gás que chega na minha casa vem de onde, presidente? Não, claro que eu estou usando uma metáfora, né? Mas vem da Shell, né? Vamos lá. Vocês acabaram de fazer o Brasil ele tem 3 grandes fontes de gás. Tá? A primeira delas é da produção local. Tá? E produção local ela está acontecendo basicamente ao longo da costa brasileira. Tem uma produção onshore super relevante, onshore e offshore super relevante aqui no Espírito Santo. Tem produção onshore mais para o Nordeste. Tem uma produção gigante, né, na bacia de Campos Santo e Espírito Santo, com o pré-sal. O gás também vem da Bolívia. O Brasil importa um pedaço do gás da Bolívia. E quando precisa de mais gás, especialmente por causa do despacho termoelétrico, o gás é importado através do GNL. O GNL nada mais é do que um gás super refrigerado a menos 160 graus Celsius. Ele diminui de tamanho, liquefaz e coloca-se num navio para ser transportado. O gás do Espírito Santo... É um grande botijão. Beleza. Grande botijão foi legal. Tem que imaginar um super freezer. E basicamente o gás que esse gás recebe hoje, ele vem é muito pouco provável que uma molécula boliviana esteja chegando aqui. Hoje, definitivamente, não é uma molécula de GNL que está chegando aqui. Por quê? Porque hoje a gente não está acontecendo despacho termoelétrico, né? A gente não está vivendo isso. Então, a molécula que está chegando aqui é muito provável, é uma molécula que é uma mistura da molécula do pré-sal com molécula produzida aqui no Espírito Santo. Então ela é uma molécula mestiça, vou dizer assim. Quase capixaba, né? Exatamente. Então ela vai ter a molécula do produtor local daqui, né? Então, por exemplo, a S-Gás tem um contrato com a 3R. Ela é uma molécula, um pedaço da Petrobras, que a S-Gás tem contrato. Ela é uma molécula, um pedaço da Galp, com quem a gente tem contrato, e vai passar a ser também um pedaço da Shell, que a gente acabou de assinar um contrato com eles, né, para um suprimento. E na verdade o Estado do Espírito Santo ele tem uma regulação muito interessante com o mercado livre, é um dos estados pioneiros nisso. Então tem muito consumidor que também está consumindo uma molécula de outros supridores. Bacana, entendeu? Entendi. Entendi. Você está me subestimando, mas eu estou aplicada no setor de óleo e gás. Bom, tem mais perguntas? Presidente, assim, tudo bem.
depois, enquanto você toma a água aí, eu vou perguntando. Estamos com 13 municípios, vamos para o 14º, que é Guarapari. A meta do Fábio Bertolo é qual? Que é a Energisa Não, Fábio, você vai para lá para fazer isso aqui. Agora, a gente está trabalhando nesse momento no nosso plano de longo prazo. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar um plano para a gente acelerar, né, para tirar, né, esse gás do momento em que vivia para colocar num outro patamar. E nesse momento que a gente fala, tem um time enorme trabalhando hoje, assim, putz, o que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer para os próximos 5 anos, para onde a gente vai, quais são as ambições, né, e como que as nossas ambições elas batem com a ambição do poder concedente, né? Vamos lembrar que a S-Gás, embora seja uma empresa privatizada, ela é uma concessão de serviço público. Então, isso depois que terminar a nossa concessão, isso volta para o Estado, né? Então, isso é um benefício de todos os cidadãos capixabas. Então, as nossas ambições elas têm que bater com as ambições do Estado. As ambições do Estado elas estão bem claras com relação à transição energética. A gente viu que ele acabou de fazer uma política de descarbonização muito vanguardista comparada com o Brasil e com o mundo. Ela também se expressa de uma maneira muito clara, e o gás ele é muito importante nisso, no próprio contrato de concessão, um contrato que estimula, né? Ele foi feito para estimular mais investimentos e uma ampliação do gás natural na matriz energética do Espírito Santo, que é uma matriz ainda que ela tem desafios, né? A gente tem um segmento ainda, a gente tem muito carvão, né? muito derivado de petróleo, né? Que ele Quanto que tempo o gás, é a concessão de vocês? a nossa concessão ela vai até 2045. 2045. Exatamente. É um bom tempo para trabalhar. Bom, vamos lá. A gente veio para ficar, né? A Energisa ela trabalha, ela tem uma visão de longuíssimo prazo, né? Então a ideia que a gente veio aqui é chegando para ficar, né? Perfeito, então investir nas linhas, aumentar. Perfeito, investir, buscar eficiência, né? A Energisa tem um trabalho muito bonito assim, né? Um histórico de trabalho muito bonito de pegar, de ir comprando algumas distribuidoras. E ela tem meio que uma máquina de integrar essas empresas para dentro do sistema Energisa, que é um sistema que é ao mesmo tempo espartano e muito eficiente, né? De trazer eficiente onde puder. Só para vocês terem uma ideia, Rafael, a Energisa ela vai investir em processos de inovação, projetos de inovação e eficiência, 100 milhões de reais, ou seja, ela investe o equivalente a uma S-Gás só em processos de inovação. Perfeitamente. Né? Então, para quê? Para buscar eficiência, para estar entre o benchmarking da indústria de distribuição do Brasil. O que você vê de área industrial ainda no estado que possa ser alcançado aqui? Principalmente a região metropolitana tem bastante, né? Aí, na região de Linhares, por exemplo, que tinha, né? O gasoduto não estava interligado, foi feito recentemente a interligação, né? E nós vemos que realmente a região norte tem crescido muito, né? A área industrial, onde vocês querem atingir ainda, ou você vê potencial? Eu estou muito feliz aqui de estar no Espírito Santo, que dá para você perceber que ele tem uma atividade industrial vibrante, né? E a gente costuma sempre pensar muito na atividade de pelotização, na atividade metalúrgica, de siderurgia, mas não, tem uma atividade vibrante que está aparecendo, e Linhares é impressionante. Impressionante quando você passa ali, né? Então, uma das coisas que a gente está vendo muito é a indústria de alimento, né? Especialmente a cafeira, né? Tá tendo um renascimento, né? E para mim, assim, eu fico animadíssimo de ver assim, uma indústria desse tipo que utiliza o gás natural, né? Como um dos combustíveis, né? Não é o único combustível que ela usa, mas ela usa um dos combustíveis. E é uma indústria que está toda relacionada com uma vantagem competitiva brasileira, né? Que é a agroindústria. Você vê a indústria de alimento acontecendo, tem uma atividade portuária inacreditável aqui no Espírito Santo. Tem uma cidade com litoral que não tem um projeto de porto aqui, né? Então você vê que tem uma atividade logística importante que São Mateus já está completo. Marco Polo está tentando. Marco Polo a gente fez a conexão deles recentemente, se eu não me engano foi em março ou abril, né? Tá operando a planta. Placas do Brasil. Placas do Brasil.
Acho que ela já está conectada há um tempinho. Ou seja, tempinho. as grandes lá na região norte também já. Colatina vocês estão atendendo? Colatina a gente tem um atendimento ali, né? A gente tem o que a gente chama de um projeto estruturante em Colatina. Né? Estamos estudando com um pouquinho mais de detalhe. Estão levando com o caminhão para lá. Exatamente, por hora é o caminhão. Abastece em Linhares. O abastecimento é em Linhares. E sobe para Colatina. Alguma previsão de subir um gasoduto para Colatina? Por enquanto está no plano. Por enquanto está o projeto de interconexão ele certamente está no nosso plano de 5 anos. O momento que a gente vai fazer, ele vai depender. Guarapari, por enquanto, abastecimento também. Guarapari a gente imagina que vai ter um crescimento muito rápido. E aí, e aí a conexão ela vai acontecer talvez. Sob pressão. Porque não é tão longa também, né? Exatamente. Mais pertinho, a gente está mais perto do sistema de abastecimento, da rede, digamos, a rede mãe. Entendi. Quando vocês lançaram ali no Palácio, foi o Palácio Anchieta? Foi no Palácio. Anchieta. E eu me lembro do discurso do senhor, tá? Do Botelho. E vocês focaram muito na parte do residencial e do automotivo, né? O residencial, né? As grandes regiões, nós fizemos parte desse projeto, né? De você adequar os prédios que são com gás, vamos dizer assim, não canalizado, e passa a ser o gás. O que você vê? Quais as regiões? A Vila Velha, a Vitória, onde tem assim que quer realmente atingir? Então, na verdade, para onde a gente for, a gente vai fazer algum tipo de projeto residencial, né? E à medida, o projeto residencial ele é perene, então ele continua, né? Até a gente saturar, mas isso costuma demorar tempo. Então, todas as cidades que a gente está hoje, a gente está fazendo algum tipo de expansão residencial. Então, hoje, quando entrar Guarapari, muitos clientes vão ser conectados a partir da plataforma de Guarapari, mas a gente não vai deixar de fazer trabalhos que a gente está fazendo hoje na Grande Vitória, né? Então, hoje eu posso dizer para você que Serra tem sido a gente tem adicionado muitos clientes que estão vindo hoje da Serra. Você já está conseguindo atingir as novas construtoras, já lançando prédios com gás natural? Muitos dos lançamentos são feitos com gás natural. Recentemente a gente conseguiu fazer uma parceria com a MRV, que era uma construtora que a gente chama que não estava fidelizada com a gente, mas um dos trabalhos muito importantes para lançamento de prédio é justamente a gente convencer o construtor da vantagem da construção da infraestrutura para o gás natural, que isso poupa espaço para ele, né? Tipo, você diminui, quando ele tem o aquecedor de água a gás, ele diminui a carga elétrica que você vai precisar, né? Então existe uma exigência menor e você vai trazer um conforto para o morador, né? Então, a conta é menor, tá, gente? Porque lá em casa não é só fogão, é também chuveiro, tudo é gás, e a conta é sempre menor, a vantagem está aí. Estou fazendo o marketing, você gostou Obrigado pelo testemunhal. Eu não estou mentindo, realmente é muito mais econômico você ter uma e você fazer de gás. E uma das coisas que a gente acredita muito, né, a S-Gás ainda ela tem uma concentração muito grande no segmento industrial, e ele reflete o dinamismo da economia capixaba, né? Então não dá para discutir esse dinamismo, mas é muito importante ao longo do tempo você diversificar o mercado, porque à medida que você diversifica, o sistema de distribuição ele fica não só seguro, mas a saúde da distribuidora também. Então ela fica menos suscetível a variações. E, gente, né, a gente está no Brasil, a gente sabe como a gente vive momentos de crise e de expansão, e não tem nada pior para o cliente da distribuidora, né? Porque uma coisa assim, tem um pedaço do custo da distribuição que ele é repassado para todo mundo, é como se fosse um grande condomínio. Perfeitamente. E se ele está muito afetado, se é muito afetado por um segmento, o outro segmento acaba, tipo, em certa medida, a distribuidora ela arca com algum prejuízo, mas em alguma medida ele também é repassado. Então, você criar uma carteira diversificada, ele torna o sistema de distribuição mais resiliente. O sistema industrial hoje é o quê? 80%? Exato. 80%. Então, ou seja, por exemplo, você pega uma Samarco, por exemplo, que ocorreu o problema da Samarco, que tem uma queda de produção, né? Isso afeta, né? Eu estou conversando, por exemplo, o consumo, por exemplo, do gás residencial, ele não é tão
né, tão grandioso, né? Porém, ele é Mas ele tem mais volume. distribuído, né? Como ele é mais... Vamos lá. E aí a gente tem também uma questão de alocação de custo. É evidente que uma Samarco não vai pagar o mesmo do que um residencial. Por quê? Porque ela estaria ela tem um outro tipo de atendimento. Perfeitamente. Né? Então, o residencial ele exige um investimento maior para chegar até ele, né? A última milha é maior, né? Para você conectar. Então, evidentemente que eles não pagam. Então se você tem uma estrutura que, de uma certa forma, o residencial pudesse segurar um pouco o sofrimento que houve nessa marca, você teria um impacto menor para os demais clientes. Né? Felizmente, essa marca já está recuperando. Né? Então, eu não vivi a experiência ruim. Né? Particularmente, cheguei aqui depois, mas eu vejo que a gente poderia ter sido mais resiliente ali no passado, eventualmente. Presidente, a gente já está chegando ao fim? Já? Vamos falar já? Já está. O papo está bom, mas está chegando ao fim. Deixa eu só fazer, posso fazer mais uma pergunta? Não, eu tenho mais duas também. Então vamos lá. Não, primeiro eu ia perguntar quem é o Fábio, né? Porque sim. O Fábio, quando viraram para o Fábio, falaram assim, Fábio, você vai ser o diretor-presidente da S Gás do Espírito Santo, acabamos de ganhar a concessão, comprar, né? Privatizar a concessão. E aí você saiu da onde, veio de São Paulo, e como é que você está aqui? Você está feliz? Bom, vamos lá, eu vou deixar isso para o final, mas a minha cara já entrega, eu sou expressivo o suficiente. Bom, eu sou Fábio, eu sou formado em economia, tenho pós-graduação em finanças, estratégia e trading de commodity. Eu estou no mercado de gás há mais de 20 anos. Né, especialmente na distribuição e comercialização de gás natural há mais de 20 anos. Eu estava em São Paulo, na minha experiência. Mas você é paulista? Nasceu eu sou, na verdade, caipira. Eu sou paulista de São Carlos. São Carlos. Né? A gente quase não percebeu São Carlos. Então, esse é retroflexo charmoso. Né? Então, eu sou paulista de São Carlos, mas eu já estava em São Paulo há muitos anos, né, desde o final dos anos 90. E aí essa não é a minha primeira experiência fora de São Paulo, porque eu já tinha morado na Inglaterra há um tempinho, mas é a minha primeira experiência no Espírito Santo e tem sido uma experiência maravilhosa, né? Então, tá aí na praia? Não só, bom, a praia. Não, ele está na Inglaterra, a praia, São Paulo. Assim, o Espírito Santo é tão bom que tem até praia, né? Na verdade, eu acho que é o conjunto da obra, né? Então, o que eu noto quando eu vejo aqui, né? É um estado que é próspero. Né? Então você vê muita prosperidade, você vê uma atividade econômica que ela é vibrante, uma atividade empreendedora marcante, né? Então muitos agentes empreendedores, uma estrutura política super funcional, incrivelmente funcional, e além disso a gente tem a cultura capixaba, né? Capixaba é um pessoal super trabalhador, esforçado, então uma cultura ótima, né? Bom de papo, né? E a gente coloca em cima disso, né, um potencial não só de negócio, mas turístico gigantesco, né? Então, Vitória, Vila Velha, Guarapari, eles são maravilhosos. Você dá um espirro, você está na montanha, a temperatura cai uns 10 graus. Então, aí você mata sua saudade da Inglaterra. Aí você pode tomar vinho à vontade. E eu vou dizer para você, eu sou doido com café, né? Então qualquer cafeteria que você toma um café maravilhoso. Então... Que bom. A minha segunda pergunta é se a Energisa está tão feliz quanto você. De estar aqui. Olha só, tá sim, né? Tá assim, ela tá super feliz, tanto que ela tá super comprada na tese do gás natural, né? Então, ela tá tão feliz na tese do gás natural que logo na sequência ela já abriu um negócio de biometano, né? Que biometano é meio que o futuro do gás natural, né? A gente só distribui gás natural de origem fóssil porque o biometano ainda não tá tão frequente. Então,
adquiriu recentemente a GRIC, né, que é uma empresa que fazia biofertilizantes, mas já focando na vocação que tem para o biometano. O biometano é o gás através... O biometano e o gás natural são exatamente a mesma coisa. Mas o biometano surge... É isso aí. A única diferença deles é que a matéria orgânica que gerou o gás natural, ela é fóssil de alguns milhões de anos atrás. Do biometano não, é de agora. É uma matéria orgânica que vem de aterro sanitário, ou vem de resíduo de produção, ou vem de produção agroindustrial. Perfeitamente. Deixa eu aproveitar a tua experiência para fazer uma pergunta um pouquinho mais de cima. Quando nós temos, por exemplo, o Gasbol, que foi o primeiro gasoduto que realmente trouxe, né, o gás natural para o Brasil e realmente fez ampliação, né? Só que de lá para cá não houve um grande investimento em algum gasoduto de transporte que realmente ampliasse as regiões mesmo, né? Mais interligações entre regiões. O que você vê para o Brasil de malha de gasoduto e onde poderia se ampliar mais e se pensar em alguma coisa realmente de realmente transformar e colocar o gás natural, talvez, não sei, para a região de Mato Grosso, ou seja, a gente vê as principais linhas de gasoduto realmente mais no litoral, né? Ou seja, o que a gente precisa e o que se pensa em termos de Brasil para gás canalizado. Aqui, né, eu vou tentar correr o risco de não ser muito leviano, tá, Feli? Mas, porque os projetos de gasoduto de transporte são projetos muito desafiadores, né? São muito desafiadores, né? E existe um debate muito grande sobre a história do ovo e a galinha, né? Putz, eu faço gasoduto, depois espero a demanda ou não faço. E à medida que você fez aquele investimento, é um investimento muito mais massivo do que um investimento de distribuição. Eu gosto pessoalmente de ter uma postura mais pragmática, né? E para isso a distribuição, por isso que talvez eu goste mais de trabalhar na distribuição, porque na distribuição você pode encontrar soluções locais de crescimento marginal fazendo muito pouco. Quando você pega um lugar como o Espírito Santo que não tá engargalado, não tá engargalado pela infraestrutura de transporte, você pode fazer isso com muito mais facilidade. Segurança até, né? E, enfim, quando você vai para um projeto mais estruturante, invariavelmente vai ser necessário você pensar de uma forma mais coordenada, né? Então, como é que eu faço para reinjetar menos para o gás vir? Então, onde é que é um pouco daquele debate, né? Aquele debate do ovo à galinha, né? Perfeito. Putz, eu espero encontrar demanda para gerar oferta, ou eu gero oferta que aí você cria as condições para a demanda. E não é uma decisão muito trivial, tá? Então, assim, hoje o que tem instalado já no litoral brasileiro já tem um potencial muito grande para crescer ainda dentro dessas regiões. Você vai ter pontas em que isso vai ser mais... Você vai ter pontas de gasoduto em que isso vai ser mais desafiador. Nossa realidade aqui não precisa disso. Por isso que, inclusive, a gente está conduzindo um trabalho aproximando com vários agentes da cadeia toda para que, como é que a gente pode fazer para trazer mais gás para o Espírito Santo? Né? E aí é justamente tentar resolver, né, quais são as medidas que a gente pode trazer para destravar essa dicotomia entre oferta e demanda. Olha, eu não trago porque não tem demanda, ou eu não aumento, eu não invisto em aumentar minha demanda porque eu não sei se vai ter oferta, né? Então, e particularmente aqui na região, essa conversa ela flui muito bem. Como a nossa aqui. Como a nossa aqui hoje. Já deu. Olha, foi muito obrigado, presidente. Espero que tenha gostado. Vou agradecer de novo o seu esforço para estar aqui hoje. A tua agenda está disputada, porque você tem demanda e tem o mercado inteiro querendo fazer, não é isso? Esse é o Petrocast, nosso canal no YouTube da Rede Petro do Espírito Santo. Pode mostrar? É só seguir, compartilhar, tá aparecendo aí na tela, no @Rede Petro ES, porque tem outro canal do YouTube, o nosso é Rede Petro ES, e a gente está sempre trazendo as novidades do mercado de petróleo e gás. Obrigado mesmo, tá? Acho que foi muito enriquecedora, né? Um prazer estar aqui. Você gostou de vir, né? Posso repetir, né? Pode repetir. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.